Olá, pecuaristas. Bem-vindo ao primeiro episódio de Pecuária em Gestão. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa, um amigo, pecuarista, gestor em agronegócio, André Pinto. Obrigado por ter vindo para a gente bater um papo aqui de pecuária e gestão. Muito obrigado, Kennedy. Eu me sinto honrado por esse convite, né? Esse é o primeiro episódio de um quadro que eu acho que vai fazer muito sucesso, porque vai trazer muitas dicas, muitas experiências para as pessoas que estão na gestão aí da pecuária, né? E esse bate-papo descontraído, de uma certa forma, é muito enriquecedor para as pessoas. Bacana, agradeço. E esse tema, a ideia da gente criar esse episódio, esse podcast, é para conversar de um tema bastante importante, né? Que é a pecuária nacional e um foco de gestão, né? Olhar ela como com o olhar da gestão, que é uma das coisas que a gente entende que é grande potencializadora da melhora do resultado da atividade, tá? André, conta um pouco para nós aí como é que começou a sua história na pecuária. Kennedy, eu sou bisneto de pecuarista, neto de pecuarista e filho, né? Todo mundo conhece meu pai, o Newton Pinto, humorista, né, como artista, mas poucas pessoas sabem que ele também é pecuarista. E eu herdei essa paixão pela pecuária. Então, me formei em agronegócio, especializei na gestão de pecuária de corte, e então foi a paixão que me levou ao profissionalismo. Então, assim, é uma história, acho que de família mesmo. Transcende gerações aí, né? Já tá no DNA. Tá. Bacana. Conta um pouco da sua história da fazenda. Você trabalha com pecuária, né? É gestor em agronegócio e trabalha com pecuária. Conta um pouco a sua rotina lá na fazenda, o processo que você trabalha, qual a atividade, o ciclo que você atua. Kennedy, a gente trabalha com o ciclo completo, né? E a gente tem um manejo lá, um manejo gentil no curral, para agredir o mínimo possível os animais, porque o ambiente natural dele não é o curral, né? É o pasto. Sim. Então a gente faz o máximo para ter um bom manejo sem estresse. Lá nós temos um processo de rotacionado para todos os lotes de animais. Os únicos pastos que não são de rotacionado são alguns em volta do curral que a gente usa às vezes para enfermaria, para não misturar os enfermos com outros, né? A gente usa uma maternidade para ficar próximo à casa do funcionário que tem que olhar. E nós adquirimos também uma coisa que nos ajudou demais, tá ali, ó, berrante gestão pecuária. Você não tem noção tanto que isso foi bom para mim, não. Para estar acompanhando de mais perto, mensurando, porque sem mensurar, como é que nós vamos controlar, né? Você não tem como aparar as arestas do negócio. E um sistema de gestão aí foi determinante para a mudança de chave da fazenda. Muito mesmo. Para a gente, como a gente trabalha com ciclo completo, para a gente estar evoluindo essa genética do rebanho para ter cada vez mais resultado, por exemplo, eu coloco os animais no pasto e eu sei quantos tem lá, e inclusive aparece uma luzinha vermelha para animal que não está ganhando peso, não está performando como os outros, né? Indicador de Dessa forma a gente começa a analisar quem que é o pai daquele bezerro, daquela novilha, qual animal que não tá dando bom resultado, né? Aí dá condições da gente ter uma boa escolha na genética de touros, nas condições de manejo, né? Porque às vezes passou da hora de fazer um vermífugo nos animais. Então são N fatores. Até quando a gente ia no pasto, a gente tinha dificuldade de saber aquele bezerro ali, aquele bezerro mais mirradinho, quem que é a mãe dele? Nós precisamos descartar a mãe dele. Não sabia quem que era a mãe do bezerro. Tinha que ficar esperando o bezerro ir lá mamar, né? Então, hoje a gente chega lá, o animal tem um brinco na orelha. Sim. É um brinco identificador visual
e na outra orelha tem um brinco que é um microchip. Ah, você trabalha com o RFID, com a radiofrequência. Sim, aí quando a gente tá lá no pasto, que você não tem o bastão leitor para passar na orelha do animal e ver qual que é a identificação dele, você digita o número do animal no celular. E ali já aparece todos os dados dele, quem que é o pai dele, quem que é a mãe dele, né? Se ele não tá ganhando peso é porque ele tá no processo de desmama, ou se, às vezes teve um dia que eu liguei pro Adriano, que é meu capataz, eu falei, ó, Adriano, tem um lote de fêmeas aí que elas não estão performando bem, não estão ganhando peso, assim, da forma que deveria ser. Ele falou, André, pode olhar aí a idade desses animais. Aí eu olhei e falei, é desmama nele? Exatamente, desmama. Então, de qualquer lugar que eu tiver, eu tô acompanhando os resultados, né? Informação é poder, né? Em qualquer negócio, né, André? Então, o que você está falando aí é que com o advento aí da implantação de uma tecnologia de gestão, um software de gestão, você começou a ter acesso a informações e começou a olhar a fazenda diferente, inclusive até questionando aí o colaborador sobre a questão do processo de produção. É um tema interessante. Como que foi a implantação disso aí com o Adriano, seu capataz, gerente capataz lá da fazenda? Como foi a aceitação? Quais foram os desafios para implantar essa gestão? Olha, eu acho que isso aí, culturalmente, todos nós temos uma dificuldade de aceitar mudanças, coisas novas, né? Mas para ele, que já é uma pessoa instruída, gosta de tecnologia e é muito empenhado em ter melhor resultado, ele aceitou muito bem. Ele ficou feliz, inclusive, de poder mostrar que o trabalho dele é bom, sabe? Porque uma coisa, quando eu vou lá na fazenda, eu não vou passar todos os animais na balança para saber como tá. Isso, durante o processo, que toda vez que o animal vai ao curral, a gente pesa o animal. Então, toda vez que lança um peso no sistema, ele vai gerando um gráfico, né? Então, ali eu não preciso ir lá para saber que ele está trabalhando bem. Isso já é uma rotina dele, estabelecida pela fazenda, pelo processo da fazenda. Então, ele executa isso periodicamente na propriedade e você vai tendo acesso aí e avaliando, né, os indicadores de desempenho. Exato. E tem algumas coisas que a gente, no achômetro, se engana muito. O gasto com medicamento, eu achava que era um X, na verdade é 2. Quando você lança, você vê o histórico de uma vaca de 2 anos, por exemplo, a quantidade de remédio que ela toma, às vezes é um puron para carrapato, o básico que é o vermífugo, todo mundo contabiliza, vacina, né? Mas aí entra antibiótico, entra protocolo de inseminação, e quando vai lançando tudo aqui lá, você vê uma ficha extensa e fala, nossa, fica caro, hein? Não é tão barato como eu imaginava. Não, o cara vai falar, eu vou gastar duas doses de vermífugo por ano, 2 de vacina só, aí o resto fica. Quando põe tudo no sistema, você vê que é pesado. André, você falando aí comentando algumas técnicas, né, que a gente pode aplicar na fazenda. Qual que é a sua análise aí sobre as técnicas de produção? Como que você visualiza, aí, numa ótica de gestão, o uso dessas técnicas dentro da fazenda? Kennedy, essas técnicas são fundamentais para facilitar o trabalho e ter melhor resultado, né? Por exemplo, na parte de manejo dos animais, manejo de pasto, quando a gente pôs o rotacionado para funcionar direitinho, a gente aumentou o suporte da fazenda em 30%, né? Então você imagina... Coisa mais importante para potencializar a margem, né? Para você comprar 30% a mais de terra, quanto que não custa isso? Justamente. Né? Então a cerca fica bem mais barato do que adquirir mais terra. E sem falar o seguinte, que é uma extensão menor para estar dando assistência, né? Andando a cavalo, olhando o gado e tudo. São piquetes pequenos, então você entra antes os pastos eram grandes, né? Você entrava no pasto, você andava ele todinho
dava mais trabalho e o gado era mais arisco. Aí quando implanta o sistema só desse aí, já você vai andar em 1/6 daquele território para poder ver o gado. E a gente pôs umas remangas lá que liga todos os pastos através de corredor, que quando você chega, você vai pôr sal lá, só faz o aboio, né, que chama o gado lá, no instantinho os animais já estão todos fechados. Se tiver que curar algum ali, é prático, é rápido. O gado já fica manso, né? Já entra no manejo aí racional, né? Ele fica bem dócil, né? Isso. O gado amansa muito, né? E tem uma veterinária, pesquisadora, Temple Grandin, que é uma americana, inclusive ela é autista, né? E através das habilidades dela que o autismo proporcionou, isso fez com que ela enxergasse como os animais se comportam. E essa parte de entologia, eu me baseei muito nos estudos dela para a gente aplicar na fazenda, que é dentro do curral, né? Um manejo sem estresse, sem gritaria, sem bater, sem usar vara de ferrão, essas coisas. A gente faz um manejo mais tranquilo possível, porque existem estudos, né, que falam que uma vaca, quando ela sai do brete rápido, correndo depois da inseminação, e quando ela sai andando, o índice das vacas que saem tranquilas andando é bem maior, o índice de prenhez, do que das vacas que saem estressadas, né? Sim, mostra a importância do manejo. Eu estudei, eu assisti o filme da Templo, né? Diz que ela andava de 4 no brete, no corredor. Você chegou a fazer isso para conhecer como é que é o comportamento animal, né? Não, essa parte eu te confesso que eu não tive essa curiosidade, não. Mas sempre que eu vou manejar algum animal em um curral onde eu não conheço, onde é novo, eu tenho o hábito de andar por dentro do tronco até chegar no brete, quando tem, né? Para observar se não tem parafusos, pregos pontiagudos que possam machucar os animais na passagem, né? Isso é uma coisa que eu tenho hábito. Mas essa parte eu confio muito no que ela já fez. Então eu testei, deu certo, não tem essa necessidade, não. Até porque minhas habilidades não são lá essas coisas. Bacana. Ô André, uma coisa que a gente percebeu já uma mudança grande da pecuária foi em nível de curral, né? A Templo ela não errou, né, em pensar numa estrutura de manejo mais adequada, porque há um tempo atrás eu conversei com um grande produtor do Xingu e ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, quando eu trago o boi no curral, eu aproveito e faço tudo que eu tenho que coletar, tudo que eu tenho que fazer nele, porque depois eu não vou trazer ele tão cedo. E aquilo, um dia eu fiquei pensando e comecei a olhar o comportamento das fazendas e comecei a perceber essa tendência. Tem fazendas que a gente visita que hoje leva 3, 4 vezes apenas o animal no curral. E aí na hora que você vai olhar a operação, ele está coletando peso, ele está coletando, aplicando medicamento, vermífugo, ele está fazendo as apartações, ele já está aplicando o puron, né, ele já está fazendo uma avaliação do desempenho, né, ele está fazendo uma série de procedimentos de uma única vez que o animal passa no curral. E muito, né, hoje permite, por causa dessas evoluções aí do manejo racional, e também das tecnologias que foram surgindo, né? Por exemplo, o brete, antigamente a gente ainda tem muita fazenda que a balança é separada do brete, né? E muitas fazendas ainda que o manejo do animal é feito naquele tronco coletivo, né? Porque falam que é mais rápido. Mas na hora que você coloca várias funções para ser feitas ao mesmo tempo, várias coletas de informações, aplicações, aí não ganha do brete. E o brete protege o funcionário, colaborador, porque evita machucar, protege o animal, né? E você tem possibilidade de fazer várias coletas ao mesmo tempo do animal. Então, é uma tendência que a gente tem visto aí em fazendas que já estão bem evoluídas nessa questão de gestão, principalmente, né? E acredito que vai ser uma tendência, em pouco tempo, quase todas as fazendas vão ver a importância, né, de investir
num brete, numa balança, num brinco de leitura, né, de um controle do animal, um software de gestão para processar essas informações, né, que é tão importante. A gente sempre discute que quando a gente está conversando com o produtor, muitas vezes ele está pensando assim, nossa, eu vou ter que pôr um software, eu tenho minhas planilhas, eu tenho meus papéis para anotar, agora eu vou ter que pôr um software, isso vai mudar muito a minha realidade. Às vezes não acredita que o funcionário vai adaptar. Às vezes não acredita que o funcionário vai adaptar na tecnologia, mas eu sempre faço uma analogia. Empresa urbana, muitas vezes ela tem 5, 6 softwares para rodar uma operação. A pecuária, o produtor está pensando no primeiro software. Então, e não pensa na capacitação do funcionário também, investir no funcionário. Investir no funcionário. E recentemente a gente teve até uma postagem aí que teve alta compartilhamento. Não só investir no funcionário, mas também acreditar naquele colaborador, porque que ele consegue executar uma evolução, né? E para nós é muito claro, porque o colaborador trabalha aquilo ali a vida inteira, então ele entende, não tem ninguém melhor do que ele para entender a rotina, o processo da fazenda. Então, quando a gente entrega, por exemplo, um celular, que é para ele coletar as informações, a gente só tem um trabalho de ensinar ele aonde clicar, o restante ele já sabe. Exato. Então é muito mais fácil. Olha, a gente já teve uma experiência há algum tempo atrás no Mato Grosso. Nós tínhamos uma fazenda, um cliente, que ele tinha um gerente, um gerente com 78, quase 80 anos, um gerente de 80 anos. Ele tinha um gerente de 80 anos e o dono da fazenda era até um zootecnista, ele tinha uma dificuldade assim, ele falou, não, meu gerente não vai dar conta por causa da idade, ele é da geração que não tinha tecnologia, não tinha computador. E eu lembro que da primeira vez que eu conversei, eu falei assim, eu acho que eu confio mais nele que talvez num rapaz que sabe mexer com tecnologia. Aí ele falou, não, mas ele não vai conseguir lidar. Eu falei, não, tudo bem. Aí a gente colocou o sistema, ele implantou e ficou amarrado num funcionário mais novo, que sabia lidar com o celular. Esse funcionário ficou 2 meses e saiu. E aí o gerente antigo lá firme. Aí ele, não, vou pôr outro, contratei outro, que esse tem um perfil. Contratou, ele ficou 3 meses e saiu. Na terceira vez o gerente falou assim, deixa comigo, me dê aí que eu vou tentar. E aí falou assim, nossa, show. Aí o dono falou assim, não, agora eu tenho que escutar, né? Já foi falado isso lá atrás, eu fui tentando outra estratégia. Então agora eu tenho que tentar essa estratégia. E aí foi um sucesso absoluto. Ele precisou de um suporte ali e a empresa deu um suporte. O nosso suporte é bem ativo, né, na implantação, ensinando. A gente sabe lidar com a turma do campo, entende, né? A gente tem vezes que eu falo que o suporte até lê o pensamento, porque muitas vezes ele não dá conta de expressar o que ele quer, porque falta o conhecimento geral, mas a gente acaba entendendo por causa dos processos, né? A equipe é toda formada de técnicos da área, então ele consegue entender onde ele está e ajudar ele. E falar a mesma linguagem dele. Falar a mesma linguagem. E foi um sucesso absoluto, né? E a partir desse momento a gente até comentou que se ele sabe mexer, é mais fácil ele clicar do que ele anotar, né? A gente criou uma máxima, porque a gente percebeu que a tecnologia ela veio para fazer a inclusão digital. Sim. Ela não veio para excluir, né? E aí quando a tecnologia ela encontra pessoas que entendem bem do que faz, ela fica muito mais fácil e bem mais... e aí ela faz a famosa inclusão social aí. Então hoje a gente tem fazendas que pessoas de 80 anos estão coletando informações, estão lidando, né? O computador, ele limitava muitas pessoas em questão de assim, o idoso tinha dificuldade com o computador, às vezes a pessoa do campo tinha mais dificuldade com o computador. Agora o celular não, eu tenho 2 avós, uma de 93 anos e outra de 90, e você acha que elas ficam no zap o tempo inteiro. Rede social, o óculos ali,
Então, assim, o celular ele veio para quebrar essa barreira, né? Ele levar a informação a todos. E para o campo isso é de suma importância. Até falo o seguinte, hoje qualquer negócio que você for fazer, se não tiver como você ter uma forma de expor ele ou de trabalhar com ele no celular, se não tem essa forma, esquece, não vai dar certo seu projeto, muda ele para outra coisa, porque tudo hoje precisa do celular. Lá no campo, lá na fazenda, por exemplo, nós temos um grupo de WhatsApp, que assim, o capataz ou o ajudante dele passa, aí vê uma cerca quebrada, aí ele já filma ou tira foto ali, posta no grupo de trabalho, ali o rapaz que é o Serviços Gerais já vai ver quantas estacas tem que levar para aquele lugar, já sabe qual que é o lugar, então ele já desloca para lá, sabendo o que vai fazer, a quantidade de material. Dali ele já posta que foi executado o trabalho, né? E daqui eu estou acompanhando o que está quebrando, o que está sendo consertado, qual que é a rotina da fazenda. E são ferramentas, né? Agora nessa parte de ferramentas que eu achei muito interessante você falar do brete, porque eu já tive uma gestão de uma fazenda que eu pedi para colocar o brete, insisti, e eu acho que foi meio de contragosto, mas colocou. Aí o dia que a gente estava trabalhando e o proprietário estava do lado, ele falou assim, a pergunta que não quer calar, como que eu fazia antes sem o brete? Ele não chega. Como que eu fazia? Porque uma vez você coloca um animal no brete, ali se tiver um problema de casco, você já resolve. Como é que você vai pegar um boi aí de 500 quilos e curar o pé dele dentro de um brete? Ou então tem que soltar no curral, laçar e derrubar, a maior dificuldade, risco de machucar o funcionário, o cavalo, o próprio animal, né? E chega ali, imobiliza, faz o que tem de fazer, já lança no sistema tudo. Lá na fazenda nossa, lá a gente usa o sistema seguinte, o brete, ele tem uma plataforma que por baixo tem células digitais, certo, que essas células enviam informação para um receptor de peso, e esse receptor ele envia via Bluetooth para o sistema. Então toda vez que o animal sobe no brete para executar uma vacina ou qualquer que seja o manejo, inseminação, ele já é pesado automaticamente. Então e o funcionário nem digita o peso. Ele nem precisa digitar, ele só dá um enter ali na hora que estabilizou a balança e já coletou já o peso, né? Então todo manejo que é feito, os animais são pesados. E junto com isso tem o bastão, né, que é o leitor de chip. O animal está lá contido, só passa perto ali o bastão e já vai ler, ó, o peso que foi coletado é do animal X. Ali é o CPF dele, aquela numeração que o bastão coleta. Já tem toda a ficha dele, quem que é o pai, quem que é a mãe, quais foram os últimos pesos, quais os medicamentos que foram feitos nele, né? E então isso aí gera pra gente dados para a gente analisar e tomar decisões. Só que o pecuarista acha que o lucro do gado é muito pequeno e não dá para comprar esse tipo de ferramenta, acha muito caro. Vai investir uns 60, 70 mil reais nos dias de hoje, né? Na data que nós estamos gravando aqui. Sim. Só que é o seguinte, você vai comprar uma fazenda, o sujeito paga 20 milhões, mas tantos milhões no gado. Só sugerindo assim, que tem muita gente que tem fazenda de 20 milhões e não tem uma ferramenta dessa. E essa ferramenta vai ser fundamental, essas ferramentas, né, serão fundamentais para as tomadas de decisões, para ele maximizar o lucro dele. Então investe tanto no negócio, é como se você construísse as paredes e depois faltar móvel dentro, né? Não justifica isso. André, se fizer a conta, a gente já fez uma conta lá na empresa, qual é o custo, a representação desse gasto em kit gestão, né? Equipamento da parte de gestão, controle, né? Sim. A fazenda vai gastar de 1 a 5% do custeio. É muito barato. Sal mineral, ele gasta de 20 a 30%, em alguns casos até mais do que 30%. Eu acho que a questão do custeio. Então, é muito barato, relativamente falando com os outros custos que tem na pecuária, é muito, muito acessível. Né? Mas não é um custo, é um investimento que ele te dá muito retorno, né? Das informações. Você coloca um negócio, ele fala, mas quanto tempo um brete desse se paga com um sistema desse aqui, com
com balança, identificador, os brincos, o sistema. Olha, se você aparar as arestas ali do que tá dando errado, de vaca que não tá parindo, de animal que não tá performando, não tá ganhando peso direito, e de todo o processo, né? Então nas tomadas de decisões você vai maximizar tanto o seu lucro, é rapidinho que ele se paga. Eu nem olho por esse lado que você falou assim, isso vai custar X, porque o que importa é o que dá de retorno. Eu não quero saber quanto me custa, eu quero saber quanto que vai me dar de lucro. Né? Fazenda é investimento. Né? Agora, se for para casa da gente, vai falar, compra a mulher, eu quero comprar uma mesa nova. Aí, quanto que custa isso aí? O bezerro, aí tem que fazer a conta em bezerro, né? Quantos bezerros eu vou gastar? Você falando esse negócio de quantos bezerros eu vou gastar, eu achei interessante porque é o seguinte, nós estamos passando por momentos difíceis na pecuária em relação à crise, né? O próprio ciclo pecuário, ele passa por fases com que a pecuária fica com um lucro muito pequeno. Sim. E nós estamos passando por um momento delicado agora. E, então, tem muita gente que ingressa na pecuária, é mais fácil o quê? Engordar. Então, eu vou engordar boi. Só que quando você compra o bezerro, a boiada está pronta, boi quando fica pronto, não adianta você ficar segurando ele no pasto, não, porque Sim. não vai, ele vai comer muito para gerar pouco peso, então é melhor você pôr o bezerro no lugar. Né? Começa a comer o lucro. A conversão alimentar dele cai e começa a comer o lucro. E então eu fui invernista de engordar durante muitos anos. Então eu resolvi adotar o sistema de ciclo completo, cria, recria e engorda, certo. Justamente para eu sair dessa lá onde comprar o bezerro caro e depois quando você for matar o boi, às vezes está barato. Eu tenho amigos que comprou o bezerro de R$3.000 e agora está matando o boi de 4. Sim. 2 anos depois, né? E então o cara fala assim, mas a reposição está valendo a pena. Gente, mas a despesa da fazenda aumentou muito. Se tem reposição, mas não tem lucro, não adianta, né? E quando a gente parte para o ciclo completo, o que eu estou vendendo é pouco. Eu não vendo um volume, não vendo todos os animais de uma vez, ou 1/3 dos animais. Todo mês a gente vende um pouco. Sempre você vai... Então acaba que você sai daqueles picos eu não vou acertar o preço mais alto da arroba e nem o preço mais baixo. Uma média. Vou fazer uma média, né? Uhum. Então eu acho bacana essa parte do ciclo completo para você se defender dessas crises. Sim. Você estava trabalhando aos anos atrás, você estava trabalhando em qual ciclo? Eu trabalhava com engorda. Com a engorda? Com a recria e engorda. Recria e engorda. Isso. E aí você mudou para cria ou ciclo completo primeiro? Ciclo completo. Ciclo completo. Já fui logo para... Lá na nossa região teve uma época que as fêmeas tinham um valor muito baixo. Uhum. E não tinha comprador para fêmea. Então eu engordei fêmea durante um tempo. E a fêmea é muito bom de você mexer com ela, porque ela é um animal mais dócil que o boi. Ela quebra menos as instalações da fazenda, as cocheiras, as cercas, né? E ela não faz aqueles pelador, que é onde o boi fica dormindo e acaba matando o pasto ali naquele pedaço. Ela tem uma eficiência de colheita do capim melhor do que o boi. O boi, quando ele pesa, ele quer comer só no lugar plano e nas baixadas, ele não quer subir morro. Acaba que o pasto fica rapado embaixo e sobra pasto lá no morro. E a fêmea, ela jovem, durante o processo de crescimento, até chegar em engorda, ela anda para todos os lados. Então, quando a pessoa tem uma fazenda que é mais morrada, mais acidentada, a eficiência de colheita é mais eficiente com a fêmea do que com o macho. Certo. Então, eu fiz isso aí por uns 4 a 5 anos. Você tinha uma oportunidade do mercado, Exato. A fêmea estava bem atrativa e iniciou a estratégia de recria. Então, acho que a gestão é muito disso, é de estratégia, né? Justamente. Você tem que fazer uma leitura de onde você está, de como que é a sua fazenda. Igual eu falei do ciclo completo. Tem gente que, às vezes, tem uma fazenda que é muito de campo, é uma fazenda mais cerrado, mais fraca para engordar. Tem gramíneas que
tem teor proteico e energético mais baixo do que outras, né? Então, quando fala assim, a terra de cultura, que é uma terra mais fértil, é que é bom para engordar. Mas hoje, com o que a gente tem de oportunidade, às vezes você pega, minha terra é mais fraca, não dá para fazer o ciclo completo, mas pega um pedacinho ali, ó, aduba, e faz um rotacionadinho, só para você ir jogando o gado para dar acabamento ali. Cria mais extensivo, quando vai chegando perto do acabamento, você joga ali, dali você começa a acelerar o ciclo, para poder tirar os animais, né? Sim. Então, essa questão do ciclo completo, ela dá para adaptar em muitos tipos de fazenda. É muito raro uma fazenda que não dá para fazer o ciclo completo. André, é uma coisa que é uma das perguntas mais faladas, né? Todo produtor ou que quer entrar no sistema ou que está trabalhando em um ciclo de produção, ele pensa, qual que está dando mais dinheiro, né? Na minha experiência, todos dão. Hoje, eu penso assim, olha, tem que pensar, tem que fazer uma análise estratégica do que você tem, da sua mão de obra, da sua estrutura de produção, né? E do que o investidor, o pecuarista gosta também. Muitas vezes, eu já vi projetos que, às vezes, o pecuarista ele tem aptidão para cria, ele gosta daquele processo de cria, do nascimento do bezerro, de levar a vaca no curral e fazer manejos ali de apartações, o bezerro berrando, ele gosta, ele gosta daqueles eventos. Nós pecuaristas somos muito movidos pela paixão. Né? Justamente. E aí quando você pega um produtor desse e fala assim, olha, a recria engorda está dando mais lucro, vamos mudar. Muitas vezes se ele toma essa decisão, no final ele ganha menos do que ele ganhava na cria. E a gente ficou tentando entender, justamente porque ele gostava daquele processo, então ele fazia bem feito. Uhum. E o ato dele fazer bem feito, todo o processo, todo o sistema sempre tem o que melhorar. Então muitas vezes, hoje eu penso assim, eu olho muito para uma decisão de mudança da estratégia. Tem que olhar a estrutura, a mão de obra e o próprio gosto do produtor, que é quem vai estar ali na liderança, né, da atividade. Tem que pôr isso no papel e falar, não, olha, é fácil, ainda está dentro das expectativas do que o líder aí, que o empresário, investidor gosta? Sim, então dá para fazer. Em alguns outros casos eu já tomei a decisão, falei, vamos ficar quietinho aqui e vamos tentar consertar os pontos errados, melhorar os processos, que aí nós vamos aumentar o resultado. Né? Então hoje, quando me perguntam assim, qual que é o melhor sistema, eu solto a resposta mais importante aí, depende. Depende, eu concordo. Depende da pessoa, depende da estrutura, depende, né? Porque muitas vezes, quando você caminha para um ciclo completo, ou para uma recria engorda, se o produtor ele não tiver aquele feeling para uma negociação, gostar de mexer com gente ali, sempre estar ele não vai ter um bom desempenho na hora de vender. Pode ser que até na produção ele consiga corrigir, mas na hora de vender, eu não tenho muito jeito, eu não sou muito bom para lidar com negociação, não é o meu forte. E aí ele está indo para um ciclo que puxa muito para esse lado. Sim. Quando ele está com a cria, geralmente eu falo que a cria é como ir no supermercado, né? Já está lá e tem um preço. O cara leva ou não. Então não tem muita discussão. Se o cara tiver um produto bom, ele está lá com, eu tenho um produto tal e o preço é tal. Interessa ou não? Então não tem muita margem de negociação, porque ele gasta para fazer um produto diferente, um nicho de mercado, e ele coloca na prateleira e fala assim, tá aqui quem pagar melhor ou quem valorizar vai levar, né? Aí a precificação do animal de venda para recria, caso o cara que é criador e vende bezerro, né? Ele tem como melhorar o preço. O preço do mercado, isso aí hoje todo mundo tem o WhatsApp, tem uma região, tem um grupo de pecuaristas, eles estão sempre sabendo quanto vale um bezerro. Mas a questão é que tipo de bezerro? Sim. É o bezerro fraco, o bezerro médio e o bezerro extra, né? Então aí quando o cara faz um trabalho bem feito,
genética, nutrição, bom manejo, ele tem como melhorar o preço do seu produto. Ele diferencia um produto. Ele diferencia o produto. Quando a gente está com o animal pronto para vender, quem põe o preço não somos nós. É o frigorífico. É o mercado. É muito difícil trabalhar com pecuário por causa disso. Porque todo supermercado, qualquer lugar que você for, no seu trabalho, são os empresários que vão colocar o preço na mercadoria. E nós produzimos, mas quem coloca o preço não somos nós. E agora nessa parte do bezerro, quem vende o bezerro tem essa oportunidade, né? E isso é uma característica da atividade. Na verdade, é uma característica do agro. O agro, ele é de processos e finanças, né? Tem um grande estudioso aí da parte de estratégia, que é o Porter, ele define os negócios do mundo em 4 negócios, né? E você tem os negócios de estratégia e finanças, né? Processos e finanças. Uhum. Você tem os negócios de diferenciação, você tem negócio de inovação e tecnologia, e tem negócios de esse terceiro eu esqueci qual que é, mas os grandes estrategistas aí, eles definem os negócios em 4 só, no mundo inteiro. E a pecuária, o agro, ele encaixa em processos e finanças. Então, por mais que você produza um produto melhor, ele não tem um preço muito diferenciado daquele mesmo produto, da mesma qualidade no mercado. Exato. Então, o preço é dado pelo mercado. Então, o que sobra para o produtor, para o pecuarista, é da porteira para dentro. Porque, veja bem, o preço já está definido pelo mercado. Porque a gente trabalha com commodity. Então, isso é uma característica da commodity. E a commodity tem uma outra característica que o produtor tem que ficar muito atento. Ela perde valor ao longo do tempo. Então, a arroba de 60 é muito mais cara do que a arroba de hoje. Para isso tem que produzir mais. Então, tem que ser mais eficiente, tem que partir para a produtividade. E quando a gente fala isso, tem que olhar da porteira para dentro. E é diferente, por exemplo, de uma bolsa, né? Vamos dizer, a bolsa da Louis Vuitton. Ela deve gastar, na pior das hipóteses, aí, R$1.000, R$2.000 numa bolsa com a linha de ouro, qualquer coisa diferenciada que ela faz, mas ela agrega marketing e ela consegue vender isso por 25 mil. Eu acho que você tá por fora de preço de bolsa, né? Mas deixa pra lá. Essas bolsas é acima de 30. Não, pois é, mas tô falando que o custo dela é 1.000 a 2.000, só que ela consegue agregar marketing que vende de 25 a 30. Sim. Coisa que a gente não consegue fazer. A commodity não tem como você pôr marketing nela, não tem como você manipular coisas para poder melhorar o preço daquilo. Você tem como fazer o seguinte, produzir mais. Mas esse produzir mais nem sempre é sinônimo de lucratividade. De lucro, então, né? A gente tem que encontrar um ponto ótimo, né? Sim. Que você produz muito, mas ao mesmo tempo o lucro acompanha. Porque chega um ponto que a produção aumenta muito e o lucro cai, né? A gente sabe que se você for tratar de um boi aí na ração e no confinamento, ele vai sair rápido, você vai aumentar muito a sua produtividade. Você aumenta o faturamento, mas não quer dizer que vai aumentar. Mas você vai aumentar o imposto. Sim. Que você tem que pagar, você vai aumentar o operacional, o gasto com alimentação é altíssimo, né? A rotatividade vai aumentar, que gera mais despesas, então você não vai ter tanto lucro. Às vezes você ter aí você fala assim, então no sal, só no sal, deixa lá. Aí o boi vai, depois de bezerro, ainda fica 2 anos e meio no pasto. Aproximadamente, né, dependendo do animal. E aí você contabiliza e fala, não, então se eu colocar um proteinadinho aqui, ao invés de pôr ele só no sal, no sistema extensível, pôr ele no confinamento, vou cercar a vida do meio aqui para ver. Aí teve uma vez que eu fiz uma conta do proteinado, eu vi que o que encurtava no processo de matar um boi só no sal mineral, a economia que eu tinha de sal, que ficava muito mais tempo, sim, economia de pasto e economia de funcionário, medicamento, esse negócio, fazia com que o proteinado, mesmo ele sendo mais caro, se tornava mais viável financeiramente, né? E, contrapartida, se eu acelerasse mais que aquilo, não ia ter
resultado financeiro. Então, tem que fazer conta. Ficou um ótimo ali, né? Tem que fazer conta não pra achar o ótimo. Não tão freio de mão puxado, mas também não tão acelerando, né? Tem que achar um ponto de equilíbrio. Agora, isso é uma receita? Não. Tem ano que não dá pra você fazer isso. Tem ano que, não, se você for pagar o proteinado, você vai ter que vender muito gado para isso. Sim. Inclusive, esse ano a gente não fez serviço na fazenda que não fosse de urgência. Por exemplo, tem que fazer pulverização de herbicida, essas coisas, a gente está prorrogando tudo. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão de uma quantidade grande de gado para fazer esse serviço, né? Tá numa baixa. Exatamente. Então eu vou esperar chegar num ponto mais otimizado para que eu venda menos gado e faça essas benfeitorias. Esses investimentos. A fazenda às vezes tem essas coisas que ajudam a gente para se tornar mais maleável, né? Mas tem certas coisas que não dá, porque você tem que atender o tempo da natureza e não o seu, né? Isso. E o mercado aí atualmente tá um desafio, né? Tá. O mercado teve uma baixa aí né? E os custos não vieram junto, né? Houve uma mudança de mercado, né? Mas o preço caiu muito rápido e os custos de produção não vieram, né? Estão descendo, mas eles não vieram na mesma velocidade que caiu o faturamento, né? Porque os gastos, tem muitos gastos que a gente tem que vem de commodities exportadas também, né? Que vai ser dolarizado. Tem o arame, aço, é um custo alto para a fazenda, né? Aí você pega a mão de obra, que é em salário, todo ano atualiza, os custos são atualizados. E a parte da arroba, ela não é sempre atualizada, passa por processo de valorização e desvalorização. Há 2 anos atrás, eu matei boi a R$300 a arroba, hoje é 200, né? Então, pela lógica, tinha que ser aumentando um pouquinho cada vez mais. Sim. Como as coisas do nosso gasto aumenta teria que ter. Mas não segue essa lógica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para... Por isso tem que investir em estratégias de informação, controle de informação, para fazer uma boa análise, uma boa gestão do processo. A minha visão da pecuária, a pecuária hoje, menos de 10% das propriedades do Brasil aí investe em gestão, né? Tem um software, tem um controle, trabalha com planejamento. São no máximo 10% aí jogando por alto, né? Ainda dando uma margem boa. Você tem 90% das fazendas do Brasil, fazendas ainda bem tradicionais, bem com gestão bastante amadora, né? Eu fiquei analisando, né, por que é assim, né? Você não vê esse comportamento em empresa urbana. Hoje a empresa urbana nasce uma startup aí mesmo, ela já tem todo um processo bem definido, organização, equipe, né? E a fazenda ainda igual você estava falando no início, é um patrimônio grande, né? E muitas vezes com resistência em gastar alguns poucos reais em gestão, controle, né? Essa mudança de paradigma, ela tem acelerado mais depois que a lavoura se tecnificou bastante. A lavoura está muito na frente da pecuária em tecnificação, né? Então, chegou o ponto de... o cara tá plantando soja do lado, aí o sujeito tá lá com a fazenda toda cheia de cupim, pasto rapado, degradado, né? Baixa lucratividade. Aí ele começa a perceber que o vizinho dele tá trocando de carro, né? Tá com a casa melhor que a dele, tá na situação melhor. Se ele não é uma pessoa ainda que quer mexer com isso, o que ele faz? Muitas pessoas proprietárias de fazenda são idosos. É um patrimônio muito grande que a pessoa leva muito tempo para adquirir. Então a maioria são idosos. E então ele chega ao ponto de arrendar, alugar, né? Ele sai. E está acontecendo muito isso. Só que com essa competitividade da lavoura com a pecuária, está fazendo muita gente repensar
Eu não quero sair da pecuária. Eu gosto. Isso aqui é o que eu sei fazer. Eu não sei mexer com isso e tal. Então eu vou procurar mudança, eu vou procurar estudar, vou procurar uma consultoria, e isso está fazendo as pessoas abrir mais a mente sobre o processo de gestão, de tecnificação da pecuária. Eu tenho acesso assim, a muitos grupos que estão no processo de sucessão, né? E eu fiquei analisando assim, muitas vezes eu deparo que está com o pai ou com o avô ali do lado e a geração nova, né? E eu fico pensando, o pai, aquele avô, ele já fez o papel dele. Porque ele foi lá para aquela região na década de 60, 70, 80, e o papel dele era abrir. Né? Existia programas do governo integrar para não entregar. Então ele foi lá, era difícil o processo de abertura e produção. Então se ele produzisse, ele pagava a conta, ganhava dinheiro, a margem era boa porque não tinha produto, a oferta era muito limitada, né? E a demanda muito alta. Agora nós estamos numa fase que já abriu, já estabeleceu, agora já está vindo a melhoria de infraestrutura, estradas, né? Cidades estão desenvolvendo em todos os lugares, né? No Pará, no Mato Grosso, Tocantins, você vê cidades que era pouco, 10, 15 anos atrás eram pequenas, elas estão se movimentando, né? Uhum. E agora essa sucessão, se ela gosta mesmo da atividade, ela tem que começar a pensar de forma profissional, porque esse agora é a fase dele, né? Então ele tem que se questionar quando está pensando em pôr um controle melhor na fazenda. Ele está pensando em pôr um controle, não, ele já deveria ter ele, né? São coisas que tem que sair do pensamento, assim, não dá mais para falar assim, eu não vou pôr um sistema de controle para me avaliar. Como? Que empresa que desenvolve sem saber, sem controle? Qualquer pequena empresa urbana, ela já põe ela já tem uma organização profissional, então não tem como hoje o pecuarista que quer enfrentar, ele quer, com essa competitividade das outras atividades, trabalhar o negócio de forma manual. Muitas vezes no empírico, né, no achismo, não dá mais, não tem mais espaço para isso. Então tem que investir em tecnologias de controle, em equipamentos, tem que pensar em gestão mesmo, estratégias, né, porque vou colocar essa técnica ou aquela, né? Técnica é uma caixinha de ferramenta, eu escolho essa ou eu escolho aquela. Exatamente. Qual que adapta mais? Qual que é mais adequada para o meu negócio? Qual que o meu funcionário consegue operar? E o que eu preciso? Então tem muitas vezes, né, eu já fui em muitas fazendas que o cara tá fazendo analogia, o cara comprou uma parafusadeira elétrica para parafusar 5 parafusos. E aí tá falando que o negócio não dá lucro. Não, mas o senhor não precisava de uma parafusadeira elétrica. O senhor precisava de uma chave de fenda. Né? E essa é a analogia que eu faço. Muitas vezes o produtor ele investe muito em técnica antes de investir na gestão. E aí ele se perde. Por exemplo, essa história que eu estou falando, na fazenda que eu já fui uma vez, chegou lá, sobrando capim, na fazenda inteira, pastos de 20 alqueiros, e já tinha um confinamento. Se ele dividisse os pastos, fizesse qualquer melhoria em divisão de pastos, recebia todo o gado que estava no confinamento. Aí eu fiquei pensando, por que ele está trocando uma margem de 500, na época, R$400 por animal, por uma margem de 150 de lucro? Por quê? Porque é o seguinte, ele não investiu em controle, em gestão, ele não sabia. Então, se ele tivesse essa visão do que ele tinha de gasto, ele não ia para um confinamento, ele ia fazer a divisão do pasto. Então, essa maturidade, essa profissionalização, né, da atividade, começando pela gestão, que é uma das coisas mais baratas, porque a gestão ela entra no grupo de gastos administrativos, são baixos desembolsos. Não, e tem coisas que não fazem sentido, né? Igual você falou aí, não faz sentido o cara pôr comida na boca do boi, está sobrando pasto. Está sobrando mais barato no pasto, né? Justamente. Já está pago aquele, não precisa de comprar outro. E eu vejo muito também assim, escolhas de onde você vai investir na fazenda. Às vezes, uma fazenda, quando ela é maior um pouco, são
manchas de terras de diferentes fertilidades. Tem um lugar mais fértil, outro menos, tal. E às vezes eu vejo pessoas assim, tem uma parte da fazenda que é uma parte mais fraca, menos fértil, e ali ele pega e investe muito ali naquele pedaço. Sendo que teria que ser o contrário. Investir primeiro na parte mais fértil da fazenda, para você ter uma rentabilidade maior ali, e dali, com aquela lucratividade, você ir fazendo um efeito cascata até chegar onde é mais fraco, né? Sim. É como se você pegasse um dinheiro, você quer emprestar um dinheiro a juro aí, numa aplicação financeira. Você quer um juro barato ou um juro mais alto? A terra mais fértil é que vai te dar o juro mais alto, né? O investimento, um retorno mais rápido. Então, são escolhas que a pessoa faz que não tem custo. O custo que ele teria num lugar vai ter em outro, e resultados diferentes. Então, aí uma coisa que você falou, e eu também quero dar uma pincelada em cima, é a questão da sucessão. Essa garotada nova que vem, ela vem engajada em tecnologia, em mudanças, né? Só que a sucessão familiar, ela está enfraquecendo. Esse pessoal mais novo são poucos que querem lidar com o campo. A maioria quer ir para uma vida mais de conforto na cidade do que... Não que não tenha conforto no campo, porque hoje em dia tem internet, ar-condicionado, casas boas no campo também, né? Mas eu acho que a agressividade de algumas política ambiental, são tantas coisas que dificulta a vida do pecuarista, insegurança jurídica, né? E muitas outras, que está fazendo com que muitos filhos não queiram mais seguir o caminho dos pais. Acaba vendendo para uma outra empresa agropecuária maior, essas coisas assim, que tem uma gestão lá em São Paulo, um grupo, vamos supor, e que tem os funcionários ali. Mas essa coisa familiar, ela está diminuindo. Sim. Está diminuindo. E isso, futuramente, pode ser um problema, né? Sim, vai. Qual que é o sonho do fazendeiro? É formar o filho em quê? Veterinária? Médico, engenheiro, advogado. Ele vai ficar no campo? Não. E às vezes o cara pode trabalhar a vida inteira numa determinada profissão na cidade, que ele nunca vai conseguir adquirir o patrimônio que o pai fez. Talvez se ele estivesse fazendo a boa gestão do patrimônio do pai, ele ganharia mais do que naquela profissão, né? E a atividade pecuária é uma das poucas atividades que ela permite, se você implantar algumas metodologias de gestão, controle, né, ela permite você ter outro negócio. Permite. Agricultura não, você tem que estar lá dentro, né, ou você está pagando uma pessoa para te representar bem, né, que não seria barato, mas a pecuária ela permite, se você incrementar algumas tecnologias, principalmente de gestão, ela permite esse médico ter a atividade dele autônoma na cidade, ao mesmo tempo monitorando, acompanhando, gerindo a atividade no campo, né? Então, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns médicos que os pais são pecuaristas, né? E quando eu tenho a oportunidade, eu falo isso, olha, a pecuária ela não te tira da sua outra profissão, né? Mas se você tocar junto, lá na frente, né? Eu tenho um cliente que ele é médico e ele sempre gostou de fazenda, e hoje ele aposentou na medicina e ele tem um negócio de pecuária grande rodando, né? E está dos mais satisfeitos. Fala, graças a Deus eu não parei de mexer. Né? Ele investiu, ele foi colocando um dinheiro na atividade. Hoje ele tem um patrimônio grande, muito maior do que muitos médicos que às vezes só investiu na profissão, né? Investiu só na profissão ali, investiu numa clínica, no hospital e às vezes aquele outro produtor que investiu nessa outra atividade conjunta, hoje ele tem uma situação financeira muito confortável, ele tem um patrimônio bem considerável, né? E está satisfeito. Falei, não, eu nunca perdi a raiz do campo. Então é uma atividade, pecuária é uma atividade com pouco de investimento em controle, gestão, monitoramento, estratégia, profissionalismo, ela permite você ter outros negócios, né? Eu morei 5 anos na fazenda, né? Certo. Eu me formei e fui administrar a fazenda do meu pai, e durante esses 5 anos eu percebi o seguinte: eu trouxe uma bagagem da faculdade. Sim. E tinha uma bagagem que eu não conhecia, que é do
do dia a dia de quem está ali. A rotina. Né? A rotina, ó, você conhecer essa planta, o gado, não adianta você tocar o gado aqui que ele não vai passar aqui, ele tem o costume de passar por lá. Se você for fazer uma cerca aqui, não vai dar certo, faz a cerca lá. Lá é onde os animais têm o costume de passar, vai facilitar isso, aquilo outro. Você conhecer todos os desafios da sua propriedade, né? Os pedaços onde tem menos fertilidade, igual a gente estava falando, esse tipo de coisa, isso é vivência. Uhum. E o cara que tem outra atividade, ele não vai ter essa vivência. Então, para ele ter sucesso, o que eu tenho que fazer? Consultoria. Sim. Tem que contratar alguém que entende disso, conhece o processo, que vai lá e ele, conhecendo esse processo, ele vai fazer uma análise da propriedade dele e ver o que melhor se encaixa. Porque uma fazenda nunca é igual à outra. Cada fazenda é de um jeito, né? Cada fazenda tem uma peculiaridade ali que não bate com o sistema que tem em outra. André, nós temos um pouco parecido a nossa vivência. Eu sou neto de pecuarista, filho e pecuarista também, e desde criança eu vou para a roça. Minhas férias, eu sou um menino que estudou na cidade capital, mas todas as férias eu ia para a fazenda. Então, eu tive uma oportunidade na vida muito bacana. Eu aprendi a pescar, caçar, laçar, tirar leite, montar cavalo, tudo com a equipe da fazenda. Eu tenho pessoas, né, na minha vida assim, que passaram, colaboradores lá que trabalhavam com meu pai, que foram pessoas que tiveram paciência de aguentar um menino xerido, que ficava perguntando muito. Só que hoje, e isso norteou muito, né? Norteou muito a minha decisão diária, né? Por exemplo, eu lembro até hoje que eu passei na faculdade e meu pai me tirou de cima de um trator. Eu tava gradeando, ele falou, o que foi? Você tem que ir para fazer logo sua inscrição. Então, me arrancou, já tinha levado o tratorista para ficar no meu lugar, eu tava gradeando para reformar um pasto. Então, assim, eu sou muito grato, né, por essas pessoas que me ajudaram a ensinar o básico. Hoje eu tenho uma relação muito forte com o colaborador de fazenda. Em 20 anos de profissão, eu nunca cheguei numa fazenda para falar assim, tem que trocar. Não, sempre foi assim, vamos desenvolver, vamos melhorar ele, vamos treinar ele vai dar certo, ele conhece. Então, por quê? Porque eu conheci essas pessoas. Muitas delas nem tiveram oportunidade de estudar, mas eu já vi cada gênio. Eu tinha um rapaz que trabalhava lá que todo o serviço que as pessoas falavam que não dava conta de, não fazia, ele ia lá e fazia. Eu falei, pô, o que esse cara tem? Ele conseguia fazer. Então, se aquele cara tivesse oportunidade de estudo, ele tinha ido para a NASA, que é um cara inteligente, né? Natural, inteligente, e várias outras pessoas. Então, eu sou muito grato. E uma das coisas também que eu valorizo muito e agradeço muito meu pai foi um homem que meu pai era um comerciante, né? Ele vivia muito mais a cidade do que também a fazenda. Mas uma coisa bacana que ele promoveu pra gente foi assim, a gente ficar tudo junto. Não tinha aquele negócio de pôr a comida separada. A gente comia junto com todo mundo. E aquilo era muito importante para eles, né? Eles viam assim, não, aqui são pessoas que valorizam a gente. Então, eu tenho coisa muito forte na minha vida que é o seguinte, a valorização dessas pessoas do campo, né, respeito e a vontade de ajudar também, né, a eles desenvolverem. Né. Ter qualidade de vida também, qualidade de vida, né. Isso que você está falando é tão importante que às vezes se um patrão maltrata um funcionário, às vezes ele, no calor da emoção ali no curral, dá um grito e não sei o quê, porque fez alguma coisa que ele não concorda. Rapaz, ele vai embora dali, quem vai cuidar do que é dele é o funcionário dele, que tá ali, que ficou com raiva dele. É o funcionário dele que vai pôr sal no coxo, pro gado, é o funcionário dele que vai curar o bezerro a hora que nasce. É o funcionário dele que vai cuidar do patrimônio dele. Rapaz, o cara tem que pensar, falar, esse aqui é meu maior parceiro. Sim. Esse cara eu tenho que zelar dele. Esse cara eu tenho que tecnificar ele, eu tenho que tratar ele com hombridade, tenho que dar qualidade de vida para ele. Ele é meu parceiro, né? E muitas vezes é só uma falha de comunicação, né? Ali ele não está entendendo ou não está gastando um tempo para entender qual que é o lado de lá. Exato. Qual que é a dor de lá, o que é a dificuldade. Se ele parar um pouquinho para analisar, ele vai ver que é simples.
E ele dá para ele prover essa mudança rapidamente, melhorar essa integração entre as partes. É muito simples. Falar assim, você não, uma pessoa que está no campo ali é uma pessoa, a maioria delas é honesta, né? Olha, histórias de desonesta, muito pouco. A maioria é gente honesta, gente trabalhadora, gente que gosta dali. E então, se ele parar para analisar, ele vai ver que assim, são coisas simples que ele provê, investe na propriedade, resolve e melhora muito o resultado. E as pessoas que eu me relaciono no campo, eu percebo que são pessoas que têm um grau de educação, moral, de tratar as pessoas com respeito, muitas vezes maior que a necessidade aqui que você está no dia a dia. Pede para entrar, chegou lá, às vezes não vai incomodar por respeito. Tem um respeito, tem, né? Justamente. Então, não menosprezo de jeito nenhum, pelo contrário, eu admiro essas pessoas. Estamos chegando ao final aí do nosso primeiro podcast aí de pecuária e gestão, né? Quero agradecer o André por estar aqui nos abrindo aí a série, né? O nosso podcast, né? Uma pessoa que entende do que está falando, tem vivência do campo, tem raiz aí que transcende gerações, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse assunto nosso aqui é igual serviço de fazenda, né? Não acaba nunca. Não acaba. Mas foi um prazer estar aqui com você e me sinto honrado de ser o primeiro convidado para esse quadro. Vamos ver e mais vezes depois. A gente vai, igual você falou, assunto tem demais, né? Isso aí. Um grande abraço a todos aí. Até mais, gente.